que após se encontrar com uma linda garota que todos os otakus gostariam de ter como namorada, acaba se tornando um grande herói. Pois é isso que veremos hoje, então bora logo pro recap. No futuro distante, a humanidade é forçada a residir em cidades-fortalezas móveis gigantescas devido ao medo de ataques de monstros gigantes chamados Clashosaurs. Clashosaurs só podem ser combatidos por Franks, robôs gigantes que só podem ser operados por um piloto masculino e feminino trabalhando em uníssono. O Dr. Franks e Zero-Two chegam a uma dessas cidades para desenvolver seu último Frank. Hiro, por outro lado, fica deprimido depois de falhar em sua prova para se tornar um piloto Frank e sincronizar com sua parceira Naomi. Ele encontra Zero-Two por acaso, que o flerta rapidamente quando ele não tem medo de suas presas. Enquanto os colegas de classe de Hiro participam da cerimônia de boas-vindas para se tornarem pilotos oficiais de Franks, Hiro decide sair da cidade quando um Clashozar da classe Mahorovicic aparece, e Zero-Two desempenha seu Frank Streslia para lutar contra ele, mas acaba se machucando e seu parceiro é mortalmente ferido. Hiro se voluntária para se tornar o parceiro de Zero-Two e Alubeige em resposta, ativando a verdadeira forma de Strelazia. Strelazia derrota facilmente o Clashozar e é revelado que Zero-Two é um híbrido humano Clashozar que tem uma reputação por matar seus parceiros. Apesar de conseguir pilotar Strelazia com Zero-Two, Hiro não tem memórias do que aconteceu na cabine. Os colegas pilotos de Hiro são céticos em relação a Zero-Two devido à sua reputação, especialmente Shigo, que está preocupada com a segurança de Hiro. Para testar ainda mais as habilidades de Hiro, a liderança da APA instrui-o a participar de uma batalha de Franxixi simulada. No entanto, isso leva alguns de seus colegas pilotos a duvidarem do que realmente aconteceu, uma vez que existem rumores de que Zero-Two é capaz de pilotar um Franxixi sozinha. Embora seja proibido de se associar a Zero-Two ou usar o Strelazia, Ishigo voluntária-se para se associar ao Delfine 1, e Miku se voluntária para ser a oponente durante a batalha de simulação. Hiro consegue brevemente se conectar com Ishigo e pilotar o Delfine 1, mas perde subitamente a conexão com ela e não consegue reiniciar o Delfine 1. Após sua batalha simulada, a confiança de Hiro em si mesmo é quebrada e Ishigo fica frustrada por não poder fazer nada para ajudar Hiro. Os pilotos colegas são designados para sua primeira saída com a tarefa de derrotar um Clashozar sobre a cidade, mas quando eles estão prestes a sair, a conexão de Kuno e Mitsuru falha. Assim, os pilotos de Delfine 1 e Genista prosseguem sem eles. No entanto, a situação se agrava quando eles acabam cercados por uma horda de Clashosaurus e são forçados a fugir. Zero-Two pede para ajudá-los com Strelazia, mas ela não é permitida a sair com o Hiro. Então, Mitsuru, determinado a provar que é um piloto melhor do que Hiro, oferece-se para emparelhar com Zero-Two. Juntos, Mitsuru e Zero-Two derrotam facilmente os inimigos e salvam os outros. Mas quando eles voltam, encontram Mitsuru gravemente ferido como consequência de seu emparelhamento com Zero-Two, que reforça sua afirmação de que Hiro é o único piloto compatível com ela. Mitsuru começa a se recuperar, mas fica traumatizado com sua experiência com Zero-Two, com medo do que aconteceu na última batalha. Zero-Two é chamada de volta pelas autoridades para retornar à linha de frente. Quando Zero-Two é escoltada para um transporte com Strelazia, um Clashozar aparece e ataca. Os outros pilotos são despachados para enfrentá-lo, mas são superados pelo inimigo. Ao ver Zero-Two sendo levado embora, Hiro finalmente toma uma decisão e a instiga a não partir e se tornar sua parceira. Zero-Two desobedece suas ordens e embarca em Strelazia junto de Hiro, que consegue o pilotar com sucesso. Os dois então ajudam os outros a derrotar o Clashozaur. A plantação 13 decola para se encontrar com a plantação 26 e Hiro resolve pilotar Strelazia com Zero-Two, mesmo que isso mate. A plantação 13 se conecta com a plantação 26 para transferir o combustível de magma necessário. No entanto, o processo é certo para atrair Clashosaurus, exigindo que os pilotos de ambas as plantações trabalhem juntos. Enquanto isso, Hiro se torna um membro aceito da equipe. Mas Goro nota que a saúde de Hiro tem diminuído significativamente com um crescimento tumoral azul crescendo em seu peito desde que ele andou com Zero-Two. Hiro consegue convencer Goro a não falar sobre seu estado. Clashosaurus são detectados se dirigindo para a plantação e um plano para defendê-los é feito. Embora os pilotos da plantação 26 expressem suas dúvidas sobre Zero-Two e Strelazia estarem envolvidos devido a eles terem sofrido perdas em uma missão passada devido às ações de Zero-Two naquela noite, Ishigo confronta Zero-Two em uma tentativa de convencê-la a não colocar muita carga no corpo de Hiro, mas falha. Ishigo e Goro então ficam frustrados por não poderem ajudar Hiro. Hiro encontra Zero-Two na manhã seguinte, apesar de seu aviso de que isso seria sua terceira vez com ela, o que pode resultar em sua morte. Hiro reafirma seu desejo de andar com ela. Enquanto isso, uma horda de Clashosaurus da classe Conrad, acompanhada por uma estrutura massiva, se aproxima das plantações. Os parasitas fazem uma linha de defesa, com a equipe 26 na frente, a equipe 13 no meio e a Strelazia na guarda traseira.
Depois que os Minoclashossauros são derrotados, a estrutura revela-se como um gigante clashossauro da classe Gutenberg que supera a equipe 26. Então, a equipe 13 Salve se junta para um ataque combinado para dar uma abertura para a Estrelazia dar o golpe final. No entanto, a Estrelazia falha em destruir o inimigo e Hiro desaba de exaustão. Ele então aceita sua morte até que ele vê a Zero Two lutando desesperadamente e decide não desistir e se juntar com seus companheiros para destruir o Clashossauro Gutenberg. Enquanto os pilotos comemoram, o Dr. Frank se regozija com a perspectiva de que Hiro possa um dia realizar o desejo de Zero Two devido a seus feitos na batalha anterior. Zero Two é atribuída permanentemente à equipe 13, e Hiro é reconhecido oficialmente como o piloto Franks. Então a equipe 13 é recompensada com férias para uma praia próxima. Enquanto a equipe 13 brinca, eles observam a relação de Hiro com Zero Two e começam a se perguntar o que exatamente é um beijo e o amor. Eles então encontram as ruínas de uma cidade próxima e começam a explorá-las, ficando perplexos com a existência da cidade, já que eles inicialmente acreditavam que a civilização só existia nas plantações. Zero Two explica a eles que os humanos costumavam viver na superfície, mas foram obrigados a abandoná-la para as plantações. Enquanto exploravam, Kokoda encontra um livro sobre reprodução humana. E Zero Two questiona Ichigo sobre seus conhecimentos sobre beijos. Mais tarde naquela noite, Zero Two decide dar um mergulho, enquanto Hiro e Ichigo caminham na praia e admiram as estrelas, vendo um rastro de estrelas cadentes. A equipe 13 é despachada para derrubar outro Clashossauro de classe Gutenberg na rota de colisão com a plantação. Depois da batalha, Goro confessa seus sentimentos para Ichigo, mas afirma que não está com pressa de ouvir uma resposta dela. Os 7 sábios decidem recompensar os membros da equipe 13 por suas numerosas vitórias contra os Clashossauros, e são brevemente permitidos a entrar na cidade para receber medalhas. A cerimônia é curta e agradável, mas no caminho de voltas, Orami se afasta dos outros e cai depois de ver uma das poucas residentes. Quando Zorami acorda, é recebido pela mulher que o salvou e questiona sobre sua vida adulta. Sua vida parece mundos longe de sua experiência e é sugerido que os parasitas nunca se tornarão adultos, pois sua psicologia é completamente diferente, pois ela teve que usar instrumentos de diagnóstico para animais para analisar suas lesões. Enquanto conversam, Zorami não consegue se livrar da sensação de que se conheceram antes, mas a mulher nega. As autoridades chegam para levá-lo, e o tratam como se ele carregasse uma infecção, rapidamente o mandando de volta para o dormitório da equipe 13. Depois da batalha, Mitsuru desaba no meio dela, e é revelado que ele passou por um perigoso procedimento com apenas 15% de chance de sobrevivência para se tornar um parasita quando era criança. Mais tarde, devido à incompatibilidade de Mitsuru com Ikuno, Nana pergunta se os parasitas querem trocar de parceiros. Ikuno pede para Ichigo ser sua parceira, mas as duas não conseguem sincronizar. Kokoro oferece para ser parceira de Mitsuru, quebrando uma promessa que ela havia feito a Futoshi de ficarem juntos, causando tristeza de Futoshi. Quando um Clashosar massivo aparece, os parasitas se preparam para lutar. Os pilotos decidem usar o ataque de curto alcance de Genista para abrir uma brecha, mas não conseguem alcançar o núcleo. Mitsuru desiste, ainda desanimado com o fato de Udo ter esquecido a promessa de que eles iriam lutar juntos no passado. Então Kokoro tenta animá-lo antes de tentar pilotar Genista sozinha. Com perigo, Mitsuru e Kokoro conseguem recuperar o controle e sincronizar, abrindo um grande buraco no inimigo para expor o núcleo para a Estrelazia destruir. Depois da batalha, Futoshi repreende Mitsuru por seu comportamento, mas Mitsudu promete que ele protegerá Kokoro no futuro. A equipe 13 é enviada de volta para o jardim para passar por alguns testes, o lugar onde foram criados. Criam um vínculo comum com seu filho ainda não nascido e eles se reconciliam. A bordo de Estrelizia, Hiro lentamente se reúne com a consciência de Zero Two e concordam em lutar juntos novamente, convertendo Estrelizia Apis em Estrelizia Truas mais poderoso. Depois de derrotar as forças vermes, uma porta de Varpa aparece, criada há muito tempo pelos Clashosapiens. Herói Zero Two entram na porta de Varpa carregando uma bomba massiva criada pelos Clashossauros em um esforço para destruir os vermes, prometendo a seus amigos que eles voltarão para casa enquanto lutam contra os vermes no espaço. Os parasitas sobreviventes trabalham juntos para reconstruir a sociedade do zero. Kokoro dá à luz uma menina, que ela e Mitsuru chamam de Ina. Homem é resgatada junto com outras crianças desaparecidas. Goro sai para viajar pelo mundo e procurar outros sobreviventes e recursos, mas antes disso beija Ichigo. 2 anos passam e, assim que Estrelizia True Apis alcança o mundo dos vermes, a conexão de Herói Zero Two é cortada pela interferência dos vermes, deixando-os vulneráveis. Ao perceber que algo está errado por seus instintos, os membros do Esquadrão 13 se unem para rezar por sua segurança e seus pensamentos alcançam o herói, permitindo-lhe reconectar-se com Zero Two e juntos se sacrificam para destruir o mundo dos vermes, libertando todas as almas presas lá. Apesar disso, os vermes declaram que voltarão um dia.